Olá, vamos estudar agora em ciência política alguns conceitos centrais. É importante saber que toda ciência ela tem seus conceitos, principalmente as ciências sociais, os seus conceitos centrais. Então é importante compreender que toda área, para se consolidar como ciência, ela necessita de conceitos e estimular a presença dos debates em torno de sua cientificidade. No caso da ciência política, os conceitos centrais que nós temos são poder, Estado e ideologia. Claro que temos outros conceitos, por exemplo, como democracia, mas nós vamos nos ater aqui a esses três conceitos de poder, Estado e ideologia. Sabemos que a ciência política é a ciência das relações de poder, desde a esfera micro à esfera macro. O Estado, nós sabemos que é toda uma organização, uma instituição que controla a sociedade como um todo, inclusive tem o poder legal do uso da força, no caso da sociedade que vivemos hoje. A ideologia ela corresponde a um modo de pensar a sociedade, significa uma concepção de mundo que orienta a ação dos indivíduos e das instituições. Vamos detalhar um pouco sobre esses três conceitos. A questão do poder. A política, sendo a ciência que discute a maneira como se dá a distribuição, o exercício e o controle do poder em uma sociedade, ela suscita a necessidade de definir o que realmente é o poder. O que significa esse poder? No discurso de muitos ocupantes de cargos públicos, é comum ouvir a expressão de que basta vontade política para realizar certas transformações. Na prática, vamos ver que exatamente não significa isso. Inclusive, um grande teórico chamado Maquiavel vai mostrar que não adianta apenas ter um governo, ser um príncipe, ser um dirigente, ter o poder, que você já tem tudo a seu favor. Você precisa saber como utilizar isso, inclusive considerar o contexto que se vive. Então não é tão simples como se imagina, ou pelo menos como vendem a questão certos detentores do Estado. O poder. O poder, em poucas palavras, significa a capacidade ou a possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. Então, essa capacidade, ou essa possibilidade de produzir efeitos sobre os indivíduos significa o poder. Um teórico chamado Max Weber, que estudou sobre o poder também, ele vai afirmar que o poder corresponde também a essa capacidade aí de fazer valer a sua vontade. Então, em outras palavras, significa isso, né? Produzir os efeitos desejados. De forma bem simples, podemos afirmar que o poder é a relação ou um conjunto de relações pelas quais os indivíduos ou grupos interferem na atividade de outros indivíduos ou grupos. Então aí nós temos uma questão aí do poder. Então, a partir do momento que você ou um grupo tem a capacidade de interferir no outro, né, de interferir na vontade do outro, no que ele deve fazer ou pode fazer, então aí você tem a questão do poder. O poder inclui também a força. A força é um instrumento pelo qual o poder é exercido. A força permite aos detentores do poder que eles possam interferir na atividade dos que se submetem a esse poder. E aí nós temos a força no sentido material quando você vai pensar, por exemplo, na ação da polícia sobre os grevistas. Aí você tem, inclusive, essa força legalizada. A força ela deve ser compreendida de forma bem ampla, né? Porque não se trata apenas dessa força física. Apesar de essa também ser uma expressão de força. Porque, por exemplo, à medida que você tem um poder de convencimento, significa que você tem uma força, né? O que faz com que o indivíduo haja a seu favor.
A força é também e principalmente um conjunto de meios utilizados para interferir no comportamento de outras pessoas. E aí nós temos aí um conjunto de meios utilizados para interferir no comportamento de outras pessoas. Se você pensar no exemplo da realidade que nós vivemos, nós estamos vivendo, por exemplo, greve, o movimento dos caminhoneiros. Que movimento é esse? É um movimento que está exatamente se opondo à política do governo Temer no que diz respeito ao aumento dos combustíveis. Então, a partir do momento que faz uma paralisação, você tem aí exatamente uma força, quando principalmente essa paralisação ela atinge a sociedade e obriga os indivíduos a agirem de determinada forma, obriga o governo, inclusive, a voltar atrás sobre o seu posicionamento. Então, quando os caminhoneiros param e você tem, inclusive, a redução de material, de subsídios essenciais nos supermercados, por exemplo, subsídios para a população, no caso do alimento, só dando um exemplo, e aí significa que nesse momento você tem uma força presente. E considerando a relação força e poder, a partir do momento que há uma negociação, digamos que o governo volta atrás ou cede às reivindicações dos caminhoneiros, então significa que os grevistas conseguiram o poder da mudança. Digamos que numa situação que se de fato se resolver dessa forma. Se for o contrário, se mantiver a política adotada pelo governo, mantendo inclusive o aumento de preço dos combustíveis, então significa que o governo apresentou maior força e o poder de manter a situação conforme ele quis. O poder é uma relação, não é uma substância, ele se dá numa relação. E por isso que podemos dizer que o poder se trata de uma relação de força. Quem ganha é o que leva exatamente a melhor, é o que se apresenta em melhores condições para fazer valer a sua vontade. Um exemplo. Imagine que uma determinada pessoa receba a delegação de um grupo para que exerça o poder sobre este grupo. Se essa pessoa tiver a concepção de que o poder é uma substância, realizará o que bem entender sem se preocupar com os demais. Significa exatamente o quê? Aquele pensamento de que basta-se ter o poder que você consegue o que você quer. Aí a visão do poder como uma substância. O resultado você já deve imaginar. Com o passar do tempo, essa pessoa perderá o respeito dos que o escolheram e com certeza terá suas atribuições retiradas pelo grupo e perderá o poder, porque o poder não é apenas uma substância. Não basta ter o poder, é preciso saber conservá-lo. Por outro lado, se essa mesma pessoa tivesse a concepção de que o poder é uma relação, provavelmente procuraria obter o consentimento dos demais no exercício do poder. Daí as lições de Maquiavel, quando fala da importância da visão do príncipe, quando ele considera a fortuna e a virtude, ou seja, quando ele considera a situação, o que se tem no determinado momento, no seu contexto, e aí quando ele sabe lidar com as diversas situações, aí você tem uma visão ampla, considerando o poder não apenas como uma substância. Nas sociedades modernas, o Estado é a instituição que detém a primazia sobre as relações políticas de poder. Do século XVI em diante, o Estado vem se configurando como detentor do monopólio legítimo da força. Então, a gente sempre que fala de poder, a tendência é a gente pensar na esfera estatal, porque ela vai ter, inclusive,
a burocracia e vai ter o uso da força a seu favor. Então, nós pensamos no Estado com toda a sua organização como a principal instância do poder. Mas é importante lembrar que o poder não se refere apenas a essa esfera, como nós já falamos em outro momento. É importante compreender que o Estado não consegue manter o controle político da sociedade sem contar com o consentimento das pessoas. Esse consentimento, quando ele exerce o poder, é o que, em outras palavras, também se utiliza o conceito de hegemonia. É esse poder que se dá a partir do consentimento da sociedade. E é bom lembrar também que o consentimento nem sempre corresponde à aceitação de tudo que está numa dada situação. Por exemplo, uma população pode consentir um determinado poder, muito embora não aceite determinadas impulsões, determinadas políticas que estão sendo adotadas. Estrategicamente, digamos, consente para poder ganhar força mais na frente. Não basta, portanto, apenas o uso da força, da coação. É preciso que os indivíduos se convençam de que aquele poder é legítimo. Então, não basta ter o uso da força. Digamos, se o Temer ele utiliza o uso da força para retirar os manifestantes, os caminhoneiros das estradas, digamos que a princípio ele acha que consiga isso. Mas por falta de legitimidade, o pessoal pode resistir. E aí vamos ter uma relação de força aí. O conceito de Estado. O Estado é uma instituição máxima de poder, uma representação máxima de poder. O Estado é o local por excelência do fenômeno político. Analisar e compreender o que é o Estado e quais suas consequências derivam dessa compreensão. É necessário para o bom estudo da política. Então, o Estado é o local por excelência do fenômeno político, das relações institucionais, das relações de força. E por isso que é importante compreender essa instituição, o conceito de Estado. Vamos ver algumas definições de Estado que nós selecionamos aqui. Algumas definições de Estado que Dallaire apresenta em sua Teoria Geral do Estado. O teórico Dom de Abreu Dallaire, ele diz que o Estado pode ser considerado a nação politicamente organizada, também a nação juridicamente organizada e também a força material irresistível, limitada e regulada pelo direito. E também pode ser considerada a unidade de dominação em que o poder é institucionalizado. O Estado, na concepção de Dallaire, seria a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado território. Essa seria uma definição assim ampla de Estado, considerando inclusive a instituição jurídica, a burocracia. Então, o Estado é essa instituição que exerce poder sobre os indivíduos. Dessa forma, Dallaire pretende colocar em seu conceito de Estado os elementos político, jurídico e social, que seriam as esferas típicas de atuação do Estado. Outro teórico chamado Wernicke define o Estado como a corporação territorial dotada de um poder de mando originário. Como podemos perceber, ambas as definições elas ficam presas ao aspecto puramente jurídico do Estado. E o Estado não se refere apenas a essa esfera jurídica, certo? É muito mais amplo, né? Então, os conceitos de Estado, em geral, numa visão conservadora, positivista, ele se resume mais a essa perspectiva, mas é muito mais amplo, como inclusive o Gramsci vai apresentar que o Estado ele tem uma relação direta com a sociedade civil e a sociedade política. O conceito de ideologia está associado
a concepção de mundo que orienta a vida dos indivíduos e das instituições. Esse termo ideologia, conforme Coutrin, foi criado pelo filósofo francês Destutt de Tracy, no século XVIII, e definido como a ciência que estuda a origem e o desenvolvimento das ideias. Aí está colocando a definição de ideologia como uma ciência que estuda a origem e o desenvolvimento das ideias. Mas, em poucas palavras, podemos definir a ideologia como uma concepção de mundo, uma orientação que as pessoas, os grupos sociais, as instituições vão adotar para se guiar. Com o passar do tempo, o termo assumiu várias designações conforme a corrente filosófica que use o termo ideologia. Por exemplo, nós vamos ter a ideologia numa perspectiva conservadora, de direita, patronal, como vamos ter a ideologia contrária ao posicionamento dessa ideologia patronal. A partir do momento que você tem direita e esquerda, vamos ter posicionamentos ideológicos diferentes. A concepção mais difundida do termo foi elaborada por Karl Marx, tendo sido a mais utilizada pelas ciências humanas e sociais. Marx, inclusive, vai escrever uma obra chamada A Ideologia Alemã. A ideologia, segundo Marx, seria uma compreensão, uma consciência ilusória da realidade, por não explicar as contradições existentes e também por servir como justificativa para a dominação das minorias por parte da classe dominante. O pensamento do Marx vai exatamente contra essa ideologia dominante que mascara a realidade. Para Gramsci, é necessário distinguir entre ideologias historicamente orgânicas, ou seja, as que são necessárias a uma determinada estrutura, e ideologias arbitrárias, racionalistas, que são as ideologias desejadas. No caso, se você tem uma ideologia machista, estrutura uma sociedade machista. As desejadas seria exatamente a que se opõe a essa perspectiva. O papel das ideologias arbitrárias se confunde com a concepção marxiana de ideologia, ou seja, serve para mascarar a realidade. Por outro lado, as ideologias orgânicas promovem a unidade de um grupo social sobre os seus ideais, proporcionando a tomada de consciência. O Gramsci, inclusive, vai mostrar a ideia do intelectual orgânico, que é aquele que surge das bases. Se a classe capitalista tem o seu intelectual orgânico, por exemplo, o administrador, a classe trabalhadora vai ter o seu intelectual orgânico também, que vai conhecer a realidade e se opor a ela, essa realidade dominante. Na medida em que são historicamente necessárias, as ideologias têm uma validade psicológica. Elas organizam as massas humanas, formam um terreno sobre o qual os homens se movimentam e adquirem consciência de sua posição e lutam por ela. No debate atual sobre a ideologia, está claro que é impossível escapar da influência da ideologia. O campo político é o terreno privilegiado em que as mais diversas ideologias políticas procuram explicar a realidade conforme as suas conveniências. Por isso que, na concepção ideológica da direita, é evidentemente que a perspectiva de mundo vai ser uma perspectiva patronal, machista. Na perspectiva de esquerda, vai se ter uma perspectiva do lado dos trabalhadores. Por isso que o trabalhador que não tem a consciência de classe, ele tende exatamente a defender a ideologia dominante. Bom, esses são os principais conceitos que nós tratamos sobre política. Os principais conceitos: poder, ideologia e Estado. Em resumo, o poder significa a capacidade de impor a sua vontade sobre os outros. A ideologia corresponde a uma concepção de mundo que orienta a vida dos indivíduos e das instituições, e por isso que a ideologia dominante, a classe dominante, no caso a burguesia, se coloca no poder, é hegemônica, e ela utiliza todos os mecanismos para se impor.
A contra-ideologia vai ser exatamente a que se opõe a essa ideologia, no caso, a classe trabalhadora. O Estado é uma instituição organizada que, inclusive, vai estar presente o poder, a instituição máxima do poder. Na sociedade burguesa, o Estado vai ser uma instituição a serviço da classe dominante, como o Marx faz a crítica ao Estado. Ok, depois nós vamos falar mais sobre a questão da política, mais precisamente a partir da perspectiva de Maquiavel. Vamos ver a contribuição de Maquiavel, do Hobbes. Até mais, hein?